continuando o nosso, digamos que nosso mini curso de Python, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre listas, tuplas e dicionários. Eu já falei um pouquinho sobre eles na última aula, quando eu dei aquele último exemplo, mas agora a gente vai se aprofundar de fato. Então, listas, tuplas e dicionários são basicamente estruturas onde você vai guardar muitos valores dentro de uma mesma variável. Então, até então, a gente guardava um valor dentro de uma variável, por exemplo, x igual a 5. A partir de agora, a gente vai guardar vários valores dentro de uma única variável. Então, para começar, a gente vai começar criando uma lista de frutas. Então, eu tenho uma única variável chamada frutas e eu tenho uma lista de valores aqui dentro: maçã, banana e laranja. Uma coisa importante: colchete, tá? Toda vez que você traz um colchete, você está trazendo uma lista. Toda vez que você traz uma chave, você está trazendo um dicionário. E toda vez que você traz um parênteses, você está trazendo uma tupla, tá? Essa é a regra. Então, anota isso aqui, guarda isso aqui, tá? Vou trazer isso aqui para cima e vou colocar aqui em forma de comentários. Então, guarda isso aqui e não esquece de jeito nenhum, tá certo? Então, basicamente aqui a gente tem uma lista. Diferença entre listas e tuplas. As listas são mutáveis, ou seja, você consegue utilizar funções que fazem alterações ao longo da lista. As tuplas, elas são imutáveis, então você não consegue utilizar funções que façam alterações muito grandes na tupla, desculpa. Mas, obviamente, se você vir na sua tupla e apagar a informação e reescrever, você com certeza consegue fazer a alteração. Mas você não consegue utilizar as funções nas quais o Python faz a alteração para você. No caso das tuplas, você tem que fazer a alteração manualmente. No caso das listas, você pode utilizar funções que automatizam isso para você. Então, no caso aqui, eu vou dar o exemplo de um print, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou tirar esse gabarito aqui, mas, no geral, isso aqui é para a gente fazer print de coisas específicas. Porque se eu vir aqui e colocar um print frutas, ele vai me trazer a lista completa. Nesse caso aqui é quando eu quero printar alguma coisa específica. Então, nesse caso aqui, ele vai printar apenas maçã. E nesse caso de baixo aqui, ele vai printar apenas laranja, tá? E como você já pode perceber, por que o terceiro item ele vai ser printado quando eu coloco 2 aqui? No caso das listas, tuplas e dicionários, a indexação deles começa com 0, tá? Indexação é basicamente uma maneira da qual o Python numera eles. Então, eles começam no 0. Então, o maçã não é o item número 1. Ele é o item número 0. E aí, o banana é o número 1, laranja é o número 2. Então, isso aqui você tem que prestar muita atenção na hora que você for chamar algo específico, tá certo? E aí, como eu disse, as listas, elas são mutáveis, elas são alteráveis. Então, vamos supor que eu queira fazer a adição de itens a alguma lista. Frutas.append, limão. Frutas.append, melancia, tá? Append é a função de adição, tá? E aí você vai adicionar itens à lista dessa maneira. Léo, por que eu não venho aqui, pego o limão e adiciono dessa maneira aqui, tá? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas essas estruturas aqui, elas estão muito atreladas ao input. Então, quando você vai lá e faz um input e pergunta para o seu usuário quais frutas você comprou, ele vai lá e escreve limão. Aí você vai utilizar essa função, append limão, append melancia. Então, essas estruturas servem para automatizar o seu código, para você não ter que ficar fazendo alteração por alteração. Elas vão servir para pegar as informações que você já tem no código e ir montando a lista para você de uma maneira muito mais eficiente. Então, aqui embaixo, assim como você pode adicionar, você pode remover. Então, a função remove vai servir para remover algum item específico. E aí, no caso, eu vou trazer um print aqui embaixo para você ver ele com todas essas alterações. Então, Python aula 5.py e a gente consegue ver aqui. O primeiro print, maçã, banana e laranja, que é esse print aqui de cima. O segundo, apenas maçã. O terceiro, apenas laranja.
o quarto, todas as frutas, né, adicionando limão e melancia, só que com a questão que ele já removeu a banana, tá? Então ele já removeu a parte aqui, então você não vai ver a banana aqui embaixo. Mas no caso você já consegue ver todas as alterações feitas. E essas são as alterações, por exemplo, que você não consegue fazer nas tuplas, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre o slicing, tá? Em inglês, slicing, em português, fatiamento, tá? Definitivamente você não vai ver isso aqui por fatiamento, tá? A programação ela tem uma cultura muito forte do inglês, porque as linguagens elas são escritas em inglês. Então é natural, na verdade, que os programadores conversem sobre as funções com o nome nativo, porque não vai aparecer escrito para você em português a função. Então, quando a gente vai falar da função append, você não vai falar para o seu colega programador, por exemplo, que você quer fazer uma adição. Você vai dizer, eu preciso fazer um append dessa variável. Por quê? Porque é muito mais claro a comunicação. Então, o seu colega ele já vai entender de uma maneira mais clara. Então, imagina se você chega no seu colega e fala assim, eu quero fazer um fatiamento. Talvez ele não saiba o que é. Mas um slicing, ele sabe o que é, porque é a maneira que está escrita. E o slicing nada mais é do que você reorganizar a sua lista. Então aqui eu tenho números de 0 a 6, tá certo? E aqui eu posso controlar. Então, do 1 ao 4 não significa que eu vou pegar isso aqui, tá? Não significa. Do 1 ao 4 é do index 1 até o index 4. Então aqui eu tenho o index 0, index 1, 2, 3 e 4, tá? No caso aqui deu o mesmo resultado, mas foi por acaso. Se eu não tivesse, por exemplo, o número 0, o index 1 ao 4 seria 2, 3, 4 e 5. Então sempre tome cuidado com essa questão da indexação, tá? É o lugar onde as pessoas mais cometem erros, tá? Aqui eu tenho um segundo formato. Então, nesse formato aqui, eu defino o começo e o fim. Nesse aqui, eu não defino o começo e eu defino apenas o fim. Ou seja, eu vou começar no 0 e eu vou até o 3. Então, 0, 1, 2, 3. E aí ele não vai printar o 4, o 5 e o 6. E aqui eu defino o começo, certo? Então, defino o começo. Então, aqui significa que eu vou começar no 3 e vou até o final. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, ele vai me printar 3, 4, 5 e 6. Então, aqui essa é a principal regra do fatiamento. Isso aqui, tecnicamente, é fatiamento, tá? Porque você está printando um número específico. Aqui embaixo você está fazendo uma manipulação um pouco mais profunda. Então aqui você define onde você quer começar, onde você quer terminar. Aqui você diz que você quer começar do 0 e terminar no 3. E aqui você diz que você quer começar no 3 e ir até o final, tá certo? E assim a gente já finaliza os principais conceitos das listas. E agora a gente vai para o conceito das tuplas, tá certo? As tuplas elas seguem as mesmas regras de construção e de indexação, tá? Principal diferença, ela é declarada com parênteses e as listas são declaradas com colchetes. E a questão delas, aqui você pode ver que é tudo igual, só que quando a gente fala de alterações, as coisas mudam um pouco. Então aqui a gente tem um outro exemplo com uma tupla de cores e aqui eu trouxe um comentário dizendo os erros dela. Então, se você for tentar modificar um elemento, você vai gerar um erro, tá certo? Então, aqui se eu colocar o cores 0 igual a amarelo, isso resultará num erro. Por quê? O meu cores 0 é vermelho. Então, 0, 1, 2. Se eu quiser fazer uma alteração e tirar o vermelho e colocar o amarelo, ele vai dar um erro. No questão das listas, não. Então, se eu quiser substituir essa maçã aqui por mamão, eu posso, não tem nenhum problema, ele vai fazer essa alteração. No caso das tuplas, não. Então, se você quiser de fato fazer essa alteração, você vai ter que vir manualmente e fazer a alteração para amarelo, tá certo? Essa é uma das principais diferenças. E aqui eu trouxe duas estruturas para a gente só comentar um pouco, que é as estruturas de conversão. Então vamos supor aqui que eu tenha uma lista e eu quero transformar ela numa tupla. Você vai utilizar a mesma estrutura que a gente usa do int, do input e do float.
Então, você vem aqui, coloca a função tuple, ou no caso list também pode ser, e aí você faz a alteração. Então, eu tenho a minha variável list aqui em cima e eu quero transformar ela numa tupla. Chamo uma variável, chamo a função tuple e coloco aqui dentro a minha lista. E aí aqui embaixo ela já vai ser transformada. Então, quando ela sair no print aqui embaixo, ela já vai sair como tupla. E aqui vice-versa, eu tenho uma tupla que eu quero transformar numa lista, funciona normalmente. Então, como que você pode fazer, digamos que uma gambiarra aqui? Como eu disse, isso aqui não pode ser alterado. Mas o que você pode fazer? Você pode pegar essa tupla, transformá-la numa lista, fazer essa alteração, pegar essa lista nova e transformá-la numa tupla novamente. Você pode fazer isso, tá? Utiliza isso como dever de casa, tá? Eu decidi só falar desse projeto, mas faz isso como dever de casa para você testar. Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa tupla aqui, vai transformar ela numa lista, o gabarito está aqui, transforma ela numa lista, faz a alteração utilizando essa estrutura de código e depois transforma ela de lista para tupla novamente. E aí você consegue fazer essas alterações. Então é interessante você aprender a fazer essas conversões, porque, como eu disse, as tuplas elas não conseguem ser alteradas. As listas conseguem. E muitas vezes no seu projeto você precisa entregar uma tupla. Mas nada diz que você não pode fazer essas conversões. Então você converte, altera, converte novamente e é como se nada tivesse acontecido. Então isso é excelente para você manipular os seus projetos, tá certo? E por último, a gente vai falar sobre os dicionários. Então, os dicionários, eles têm a característica de guardar vários valores dentro de uma variável, só que de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Então, no dicionário, pensa assim, como ele funciona. Você vai lá e você quer ver o significado de uma palavra. Então, você busca a palavra e essa palavra tem um significado. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma variável pessoa. E aí eu tenho, digamos que a palavra e o significado. Então, o nome é João, a idade é 28, a profissão é engenheiro e ele mora em São Paulo, tá certo? Então, o dicionário, ele geralmente tem essa questão de ser um pouco mais profundo. Então, ele vai ter vários valores e todos os valores eles vão ser impares, certo? Que seria como se fosse o nome e o significado. Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado na hora que você for construir isso aqui para não deixar faltando nada, não deixar faltando um valor ou um significado, tá certo? O nome técnico é diferente, mas por enquanto entenda isso aqui como valor e significado para você não se confundir, tá certo? E aí aqui embaixo, na hora que você for fazer um print do dicionário, a estrutura é um pouco diferente. Então você chama primeiro a variável e depois você chama especificamente o que você quer. Você pode simplesmente vir aqui, fazer um print e chamar pessoa, e aí ele vai fazer o print do dicionário completamente, ou você pode fazer o print de coisas específicas, que geralmente no caso de dicionário, essa estrutura é mais utilizada. Você faz um print específico do que você quer. Então você quer printar só o nome, só a pessoa, na verdade, só o nome, só a idade, só a profissão, você pode também. Sempre vale ressaltar que a estrutura é a mesma, tá? Quer fazer dessa maneira aqui? Não tem problema nenhum, tá? Coloca o F e tudo funciona normalmente, tá? Não tem problema nenhum você fazer em qualquer uma dessas maneiras aqui, tá? Com uma única exceção. Você pode ver que aqui eu tenho uma aspas dupla, certo? E aqui dentro eu também tenho uma aspas duplas. E nesse caso a gente tem um problema. No geral, se você colocar isso aqui entre aspas duplas ou aspas simples, não faz a menor diferença, exceto quando você faz um print dessa maneira. Quando você tem uma string dentro de uma outra string, elas precisam ser diferentes. Então, se aqui for uma aspas duplas e aqui também for aspas duplas, o meu código, quando eu for rodar isso aqui, ele vai ter um erro. Por quê? O Python está interpretando que essa aspas, ela abriu aqui, ela fechou aqui, ela abriu outra coisa aqui e ela fechou outra coisa aqui. Então, ele vai ter essa confusão. Então, é interessante que nesse caso você coloque a aspas simples, né? Não é só interessante, como é obrigatório para que você não tenha nenhum erro. E aí, nesse caso, ele consegue separar as coisas. Então,
aspas duplas é uma coisa, aspas simples é outra, tá certo? Então, por essa aula eu fico por aqui. E se você quer dominar o Python de maneira extremamente profunda, tá? Tudo que você tá vendo isso aqui é só o começo. Então, se você quer dominar o Python hoje, você quer mergulhar no Python hoje, sem ter que esperar as próximas aulas, confere os links aqui na descrição para o Python Pro. Dentro do Python Pro, tudo isso aqui que você tá vendo é só o começo, tá certo? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.